Pessoal, seguinte, em homenagem ao Dia da Independência Americana, 4 de julho, o professor Jonas Bressan está liberando um desconto de 50% no método B-Way. Então, se você está buscando um curso para aprender a falar inglês, a oportunidade é agora. Recentemente, o professor Jonas Bressan recebeu o prêmio de curso de inglês mais vendido da internet na plataforma Eduz. Então, a oportunidade é agora. Em homenagem ao 4 de julho, 12 vezes de R$ 29,70. 12 de R$ 29,70, são 50% de desconto no método B-Way. O link tá aqui na descrição e a gente não sabe até quando vai essa promoção. Então, se você estava buscando um curso para aprender a falar inglês, para se recolocar no mercado de trabalho, ou porque precisa passar em alguma entrevista, ou porque vai morar fora do país, a oportunidade é agora. 12 de R$ 29,70. Mesmo que você não vá fazer o curso agora, adquira, não perca esta oportunidade. O link tá na descrição e aprenda a falar inglês com o método B-Way. Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo numa nice? Vamos trocar uma ideia sobre este banimento do filme da Barbie no Vietnã, mas por uma questão geográfica e política, mas não é lacrate. É importante a gente destacar isso. A gente entende que esse filme da Barbie vai ser o show do empoderamento, né? A gente já viu algumas informações, declarações. A gente vai assistir o filme, obviamente, pra trazer a resenha aqui pra vocês, né? Mesmo porque Margot Robbie, né, vale, né? Só a belezinha dela ali já é um ponto positivo. Pelo menos a beleza dela ali vai estar sendo muito bem apreciada. Mas vamos conversar, porque isso aqui eu nunca tinha visto, tá? Esse tipo de banimento por causa dessa questão. Lembrando que a China, ela já baniu Top Gun Maverick por causa da bandeira de Taiwan, é isso? Isso. Agora, este banimento, pra mim, é uma novidade. Mas isso aí acontece, né? Você tá sujeito aí às leis de outros, às leis supranacionais, né? Você tá... Quando você... Agora, difícil é tentar agradar todo mundo, né? Difícil, e aqui no caso não é o você não é todo mundo que a sua mãe já te falou. Aqui é todo mundo mesmo. O caso é esse, porque em alguns países você tem que alinhar o seu discurso, não entra algumas coisas ali e você tem que respeitar. A não ser que você queira mudar alguma coisa nesse país, aí você pegue o avião e tente politicamente mudar alguma coisa lá. Mas a gente tá vendo, né, desde o começo da linhagem, a linhagem vai fazer 3 anos, é em dezembro, olha só que maravilha, em 3 anos. A gente tá vendo bastante esses banimentos, mais do que antes. É verdade. E é interessante a gente ver esses banimentos, o que causou, pra gente até se localizar, pra gente ver o que tá acontecendo na cultura pop e também pra entender a força da cultura pop. Porque tem gente que fala, essas lacrações aí... É estética. Mas só que alguns países não entram. Aí você tem que procurar entender. Fala assim, mas por quê? Por que eles acham que isso aqui é perigoso? Por que essa... Porque eles não querem, eles querem menos conflito. Exato. Eles querem menos conflito e algumas pautas, o próprio Vladimir da Rússia já falou, o Putin já falou. Vocês com essas pautas aí, vocês vão acabar se corroendo, falando do Ocidente. Com tudo isso que tá acontecendo. Ele não está errado. Então, esses líderes mundiais, e alguns mais do que líderes, né? Alguns ditadores, eles não gostam, eles gostam de ter o monopólio da informação, o monopólio da narrativa. Então, qualquer coisa que eles acreditam que podem ameaçar o trono ou o que eles chamam de democracia, no país deles não entram. Mas é sempre bom a gente estudar o porquê acontece esse tipo de fenômeno. Lembrando que democracia é relativo. Galera, a gente vai trazer aqui a informação, mas primeiro se inscreve no canal pra ficar legal, dá um CCC, curte, comenta, compartilha. Temos a loja da Linhagem, todos os moletons disponíveis na lojadalinhagem.com. Pague no Pix e ganhe 3% a mais de desconto. Aquele recado pra você que precisa de dinheiro, precisa fazer uma renda extra, não sabe o que fazer, só o seu salário não tá comportando o seu orçamento mensal. A gente vai deixar aqui no primeiro comentário fixado o
método do Tom Dimas, que é um parceiro nosso. A gente foi até o escritório do Tom Dimas, dá uma olhada, a gente foi lá, a gente conheceu a operação. Tom Dimas é um cara gente boa, estudou muito e desenvolveu um método para fazer você ganhar dinheiro na internet, tanto como renda extra ou viver da internet, trabalhar em casa, 100% em casa, de um método confiável e seguro. Não é pirâmide, não é aposta, não é falcatrua, é método. Você precisa estudar, você precisa aplicar e você precisa trabalhar. Não existe almoço grátis. Então, se você precisa fazer 2, 3, 4 mil reais a mais no seu orçamento, primeiro comentário fixado e vai lá, troca uma ideia com o Tom Dimas direto no WhatsApp dele. Ele já vai te dar um mini curso gratuito para você entender como funcionam as ferramentas desse método que ele desenvolveu. Vamos lá, galera! Barbie não será exibido no circuito comercial do Vietnã. Lá eles só querem Rambo. Determinaram as autoridades... Nem o Rambo, porque você pode motivar, né? Determinaram as autoridades locais via deadline. O bloqueio do lançamento do filme se deve a uma cena em que um mapa da Ásia é exibido, incluindo a controversa linha das 9 raias. Você conhecia essa? Se eu não me engano, é uma área disputada pela China, e aí teve um rolo aí com o pessoal do Vietnã, mas são áreas que foram disputadas entre a China e o Vietnã, mas eu não tenho certeza. A gente vai trazer agora a explicação disso. Pra mim era alguma coisa relacionada à natação, né? 9 raias. 9 raias. É que na natação são 8, né? Mas tudo bem. Mas vamos aqui, ó. Esta demarcação territorial imposta pelo governo chinês desde meados do século XX determina que grande parte do Mar da China Meridional, incluindo regiões bem próximas do litoral do Vietnã e várias ilhas, pertencem à China. Acertei um pouco, né? É. Além do Vietnã, os governos de Filipinas, Taiwan, Malásia e Brunei contestam a linha das 9 raias. Em 2016, o Tribunal de Haia determinou que a China não tem base legal para reivindicar todo o território demarcado por ela. O governo chinês se recusa a reconhecer a decisão. Barbie não é o primeiro filme hollywoodiano a ser banido no Vietnã por esta razão. O mesmo aconteceu com a animação Abominável de 2019 da DreamWorks e também com a aventura Uncharted, estrelada por Tom Holland. Isso aí é interessante a gente observar, que você vê os banimentos, né? Aí a própria matéria cita alguns. Abominável 2019 e o Uncharted 2022. É recente. Tudo é muito recente dessa. Aí a gente tem o Top Gun, a gente tem agora a Barbie, e nós tivemos outros também, algumas outras animações da Disney ali que não entra nesse território. É interessante porque justamente pra enaltecer esse debate da cultura pop, porque tem muita gente, como eu disse no começo do vídeo, tem muita gente que acha que é besteira, mas é besteira, mas o personagem, o que tem? Mudar o personagem, não é só isso, trata-se de uma ferramenta política. É verdade. Você tá utilizando o personagem como uma ferramenta política e os outros governos, estando certos ou não, eles... o que dá pra você ter de certeza, tirando a questão de qual governo tá certo ou não, o uso da ferramenta política. O uso da ferramenta política, ele é real. Porque se alguns líderes de países se preocupam e falam assim, não, esse filme, que você imagina a preocupação do cara. Você tem a preocupação bélica, de exército, de força, você tem a preocupação econômica. Agora, você imagina um governo parar e falar, claro que nós temos vários gabinetes, ministérios, você tem equipes determinadas para cada setor ali do país. Mas só de você ver uma equipe de um determinado país parar e falar, olha, esse filme eu não quero que entre aqui. Você vê que existe todos os filmes, a maioria dos filmes de hoje, séries, animações, eles estão com muito dessa questão política, ideológica. E a gente tá vendo a resposta desses países. E você vê como eles se preocupam com isso. Ele fala assim, não, eu não quero essa ferramenta política aqui. Porque essa ferramenta política provavelmente pode incitar alguma coisa. Sim. E isso virar um problema. E aí depois manifestação e aquele negócio de conter manifestação. Mas esses países você sabe que é sempre complicado. Então é muito interessante você ver que tá todo mundo de olho na cultura pop. Todo mundo mesmo. Todo mundo de olho em como eles estão apresentando os personagens e como eles estão desenvolvendo as suas histórias. Então pra você que às vezes acha, mas pra que tudo isso? Só mudou a cor do cabelo do personagem. Não é só isso.
Então existe muita coisa e a galera tá ligada que estão utilizando personagens como manobrinha política. Então, toda vez quando eu vejo esse tipo de matéria, inclusive as matérias de lacrate, eu tenho uma opinião muito formada, que assim, quando você coloca pedágios ideológicos ou esse tipo de mudança estrutural que afeta questões geopolíticas, pra mim o grande objetivo é você criar uma confusão na audiência. E estes tipos de governos mais autoritários, eles não permitem que produtos externos criem confusões, criem debates dentro do seu território. A gente vê muito focado nestes banimentos. Estes tipos de governo, assim, aqui, este tipo de confusão vocês não vão criar, porque gera debate. Para pessoas que têm a opinião formada e já têm um conhecimento de contexto do país que você vive, beleza. Só que a grande maioria das pessoas, principalmente quando elas vão consumir um filme, elas não estão ligadas nisso. E aí, de repente, elas são impactadas com essa pequena coisinha, que é o que a gente chama de pedágio. Às vezes o pedágio, ele já é o suficiente para criar esta confusão na grande maioria das pessoas. Agora, eu fico pensando, os produtores que desenvolveram o filme da Barbie, será que eles se eles colocaram este elemento justamente para criar este embate, para gerar essa polêmica, ou no caso aqui, foi um negócio sem querer? Você acha que foi sem querer? Não dá pra saber, mas eu acredito que não, porque quando a gente fala em cinema, em filmes que vão pro cinema, você tem um roteiro, geralmente é mais do que um roteirista. Tem um roteirista só, mas geralmente você tem a revisão. E tem uma equipe, Você tem uma revisão e você tem uma equipe. Então é muito difícil passar alguma coisa sem querer. Então, de repente porque essa questão, eu acho que essa aqui pode até ser sem querer. Mas mesmo essa, eu acho que não. Existe uma intenção ali. Mas aí é de quem a culpa é de alguém, né? Por exemplo, no caso do Top Gun Maverick, pra mim não foi sem querer. Eu também acho que não. Se colocar a bandeira de Taiwan ali, não foi sem querer. Não, e assim, o país eles não querem saber se foi sem querer ou por querer. Mas é interessante isso, ele não quer que o filme entre, porque ele vai gerar debate, ele vai gerar repercussão, e aí você vai gerar curiosidade. Isso. E aí a curiosidade de uma narrativa que você não quer, você tem uma narrativa aqui, certo? Aí você tem quem vai gostar e quem não vai gostar. Mas você tem um monte de pessoa que nem sabe o que é isso. Então você coloca uma luz, você colocando, né, na cabeça desses caras, você coloca uma luz dentro de uma grande dúvida e que você pode perder muito apoio de eleitor. E aí vira uma bagunça praticamente, né? Praticamente o que acontece no Ocidente. Ah, você tá defendendo? Não tô defendendo nada. A gente só tá elucidando aqui e mostrando o que realmente acontece. Hoje, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, a gente parece que é um país só. É a mesma discussão, são as mesmas pautas, porque é importada, né? Tudo importado. A pauta é completamente importada. Na maioria das vezes do Twitter. Aí é engraçado, né? A pauta é importada dos Estados Unidos, usado pelo militante pelo Twitter por um bilionário. E reclama do capital. Não, e reclama que do imperialismo americano. Se exatamente toda a cartilha que ele defende vem de lá. Vem de lá e ele reclama numa plataforma de um bilionário que é o Elon Musk, que não gosta muito de bilionário, né? Então é isso. Tem um livro muito interessante que né? Não se assustem com o título, porque é realmente para chamar a atenção, que é Democracia, o Deus que Falhou. Ele fala exatamente isso, que a democracia, ela possibilita a todas as discussões, sendo que entre essas discussões, te possibilita um pensamento hegemônico que pode culminar num final mais ditatorial. E é verdade, aqui a gente tá falando de países que não tem mais conversa. Então não tem mais conversa, o cara que decide o que entra ou não. Mas é isso. A linha do debate é esse. Onde você tem o livre debate, você também tem a possibilidade de algumas narrativas mais pesadas serem aceitas. Inclusive tem uma frase também num livro que diz que quando você relativiza a democracia, você justifica a ditadura. Bom, galera, coloca aí nos comentários a opinião de vocês em relação a esse ponto. É um tema bem interessante. Não é lacrate, mas aí é um banimento por questões políticas. Sim. É muito importante a sua opinião. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um triplo C, se inscreve no canal pra ficar legal e até o próximo vídeo.